E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. Toda terça vai ao ar às 20h30, mas fica gravado, vocês podem assistir no YouTube e no Facebook, tá? Só acessar os links aí abaixo e ao vivo pela rádio, colando aí esse endereço lá no Google. É um prazer grande estar com vocês, sempre abordando temas que nos interessam na nossa vida, trazendo informações sobre a doutrina espírita e procurando despertar cada um de nós para essa questão da nossa espiritualidade, da nossa realidade como seres espirituais. E hoje eu vou abordar um assunto que é comum a todo mundo, as causas da obsessão espiritual. E a obsessão é muito mais comum do que a gente possa pensar. Praticamente todo mundo, em certos momentos, sofre processos obsessivos. Nós temos que nos vermos como seres espirituais. Nós não somos apenas uma pilha eletroquímica que pensa, nós temos uma natureza espiritual. A nossa mente, a consciência é algo além da matéria. Nós viemos do chamado mundo espiritual. Para lá retornaremos. A nossa passagem aqui é temporária, é breve. A maior parte da nossa existência é do lado de lá. A nossa essência é de seres de outra dimensão, de outra esfera. E nós estamos temporariamente aqui num processo de aprendizado, em provas, em processos, para alguns, de expiação. A nossa mente emite e capta pensamentos, muito mais do que nós imaginamos. E existem pessoas que são mais sensíveis a isso. A nossa mente, aqui dentro, é como se nós fôssemos um emissor e receptor de ondas, de energias, de certas faixas de vibração. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta muito conhecida, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta que eles deram, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, nessa resposta eles estão dizendo que essa influência é muito maior do que nós imaginamos. Mas não pensem que essa influência seja apenas para o mal. Existem as inspirações, existem as dicas da espiritualidade. Você está na dúvida se segue à direita ou à esquerda e vem aquela, segue pela direita, não vá por esse caminho. Na música, nas artes, na ciência, no nosso trabalho, na vida, momentos de tomar decisões, se nós estamos bem conectados, nós somos inspirados. Vem aquela vozinha lá dentro nos falando, faça tal coisa. Aprendam a seguir a intuição de vocês. Mas para ouvir essa voz interior, nós precisamos estar bem. Precisamos estar equilibrados, porque se você estiver desequilibrado, que voz que você vai ouvir? Porque do mesmo modo que tem aquela voz interior querendo direcionar para o bem, quando você baixa a sua vibração, você sintoniza com o outro lado, vai ter aquela vozinha te incentivando a ir pelo caminho do mal, do vício, das más ações. Entenderam? Então é preciso que nós estejamos bem sintonizados. Obsessão é, sobretudo, sintonia. Como a inspiração, os nossos mentores, os nossos guias, é uma questão de sintonia. Agora, você escolhe com quem você vai sintonizar. Como é que acontece a obsessão? É um processo mente a mente, primeira coisa. O pensamento, já falei, se propaga em ondas, ele é captado. Nós somos emissores, receptores de pensamento e cada um de nós tem uma sensibilidade. Existem condições orgânicas, eu já vou falar sobre isso, que facilitam essa maior percepção, essa maior sensibilidade. A questão moral do espírito, da elevação, do progresso que ele fez, é muito importante, porque cada um teve um planejamento reencarnatório. Uns vêm com trabalhos a desenvolver, com uma certa responsabilidade, e outros estavam tão desequilibrados do lado de lá que é uma reencarnação quase que compulsória, sem grande planejamento. Às vezes o espírito é colocado na carne, ele reencarna
para afastar ele dos inimigos que estão do lado de lá. Mas ele sofre as influências desse inimigo, estando na carne. Mas ele tem uma proteção maior do que se estivesse do lado de lá, às vezes até aprisionado por esses inimigos, coisa que acontece sim. Nós temos no nosso cérebro a famosa glândula pineal, a epífise, não confundir com a hipófise, que é outra glândula. A epífise é a glândula pineal. Na obra Missionários da Luz, que foi publicada em 1945, da década de 40, o espírito André Luiz, pelo que ele está aprendendo lá de lá, ele é autorizado a nos trazer algumas informações importantes sobre a glândula pineal. E essa informação da década de 40 é tão precoce que ele antecipou revelações, descobertas que seriam feitas depois. De acordo com André Luiz, a pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então ele já sugeriu a existência de um hormônio produzido pela glândula pineal, coisa que foi descoberta somente 13 anos depois, quando se reconheceu e foi isolada a melatonina, segregada pela glândula pineal, por um pesquisador chamado Lerner e seus colaboradores. Isso foi em 1958. Existem hoje pesquisas mais recentes, tem um médico do Brasil bem conhecido, Sérgio Felipe, da USP, não sei se ele ainda está na USP, que até fundou uma instituição, a Uniespírito, e ele faz umas pesquisas muito importantes sobre a glândula pineal, descobrindo que aparentemente nós temos certos cristais dentro dessa glândula. Então, aparentemente nós temos certos cristais de apatita. É um mineral metabolizado pelo organismo, forma o esmalte dos nossos dentes. Algumas pessoas têm esses cristais de apatita numa quantidade maior. É efetivamente como se nós tivéssemos uma bola de cristal na cabeça. E aí, aparentemente, pelas pesquisas, tudo indica que essa presença em maior quantidade de apatita dá a certas pessoas uma condição de perceber melhor certas vibrações mais sutis que escapam a outros, inclusive essas vibrações oriundas do pensamento. Então, essas pessoas têm a chamada mediunidade, o que dá para a gente perceber que mediunidade é uma condição orgânica. Isso está na obra espírita. Mediunidade é uma condição orgânica. Você nasce com ela. Tá bom? Ela pode ser desenvolvida ao longo da vida? Pode, no sentido de que a pessoa já tem essa mediunidade, isso não a incomoda muito, mas em certos momentos ela começa a perceber uma certa interferência externa. E a mediunidade ela pode se manifestar de várias formas. É bem amplo o espectro, né? E às vezes a pessoa tem uma capacidade, mas não tem outra. Existem espíritos que percebem pelo ouvido vozes, outros conseguem ver o corpo espiritual, porque a pessoa não vê o espírito, vê o corpo espiritual do espírito. Outras sofrem a influência do pensamento e são compelidas a escrever a psicografia. Outras permitem que os espíritos falem através dela, a psicofonia. Outras geram certas substâncias, o ectoplasma, usada para cura. Tem pessoas que são médiuns curadores. Enfim, a mediunidade tem várias vertentes, vamos dizer assim. Algumas pessoas têm uma dessas capacidades, outras têm uma, duas, três juntas. O Chico Xavier tinha todas. Alguns médiuns têm todas elas. E é algo natural, é parte da natureza. Agora, sendo uma condição orgânica, e como o nosso corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico, será que do lado de lá não é planejado
para certas pessoas virem com esses tais cristalzinhos no organismo para serem médios? Claro que sim. Então, em muitos casos, a mediunidade foi planejada do lado de lá, para a pessoa utilizar isso do lado de cá. Tá? Agora, quando essa ligação, essa capacidade de perceber essas ondas de pensamento, porque essa capacidade, ela é, assim, ela atinge os espíritos bons e os espíritos que não são bons. Esse é o problema. Então, a pessoa que vê, por exemplo, vai ver os mentores e vai ver os obsessores também. E a visão dos obsessores, às vezes, não é muito bonita, tá? Então, mediunidade, ela é algo que, nos tempos atuais, quem vem com ela, normalmente vem direcionada para aprender algo com ela. E muitos vêm para utilizar essa mediunidade. Ela pode ser desenvolvida no sentido de que a pessoa pode estudar, ela se interessar pelo assunto, e ela entender que ela pode ser um grande veículo de manifestação de espíritos que precisam ser ajudados, precisam ser tratados. Ou ser veículo de espíritos que vêm ensinar coisas. Eu vou pegar dois grandes médiuns, né? Chico Xavier e Divaldo Franco. Quantas obras? Se somar os dois juntos, dá quase 1000 obras de valor inestimável, de alto nível. Então, são dois veículos para trazer informações à Terra. Mas mesmo o Chico e o Divaldo trabalharam em reuniões mediúnicas, recebendo espíritos sofridos, espíritos tenebrosos do ponto de vista do desenvolvimento moral. Espíritos muito ruins, muito atrasados. Então, ao mesmo tempo que eles conectavam com os mentores, trazendo as obras que nos trazem, eles tiveram a participação em vários trabalhos de ajuda, de auxílio a esses espíritos sofredores. Isso não está registrado em filmes. Nós nunca vimos um Chico Xavier incorporado a um espírito sofredor, mas muitos trabalharam com eles e assistiram isso. E Chico sofria com isso. Não é fácil. É um grande ato de amor você ceder seu corpo durante um tempo para o espírito se manifestar. A propósito, vamos corrigir isso. Nenhum espírito entra no corpo de ninguém, tá bom? Não existe isso. É uma conexão mental. Mas a sensação do médium, dependendo do grau de sintonia, é como se o espírito tivesse entrado mesmo nele. O médium sente o que o espírito sente o sofrimento, sente a dor dele. Não é fácil. Agora eu pergunto, quem é que se prontificaria a um trabalho desse? Que sempre tem um dia e hora marcado. As casas espíritas fazem muito esse trabalho, onde o público não participa e os médiuns vão lá para receber esses espíritos que estão em dor, em sofrimento. É um grande ato de amor, mas nem todo mundo, muita gente foge disso. Agora, e se fosse você? E se fosse o seu filho, que estivesse nos umbrais sofrendo, e você soubesse que tem uma pessoa que está disposta a recebê-lo para ajudar a ele? Você não seria grato a essa pessoa? Então, esse trabalho difícil que os médiuns fazem, angariam muitos espíritos do lado de lá e do lado de cá também, que se tornam grandes amigos, grandes aliados desse trabalhador, que hoje se entrega a esse trabalho e que está ajudando muita gente. Na verdade, é a espiritualidade que faz o trabalho e utiliza o médium como um intermediário, mas há o mérito de quem está se trabalhando nisso, de quem se entrega, dedica seu tempo a esse trabalho. Agora, quando nós não estamos bem sintonizados, acontece o quê? A obsessão. E a obsessão está no capítulo 23 da obra O Livro dos Médiuns, que é maravilhosa. É um guia para todo trabalhador de casa espírita. Todo trabalhador de casa espírita deve estudar o Livro dos Médiuns. Aliás, as 5 obras básicas. Mas o Livro dos Médiuns, principalmente para quem se dispõe a trabalhar em reunião mediúnica, é fundamental. Outro livro muito importante é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem uma parte dele
que é a manifestação de espíritos que aí a Kardec classificou os sofredores, os suicidas, os espíritos medianos, os espíritos felizes. Então eles vêm nas reuniões lá da Sociedade Espírita de Paris, com a participação de Kardec, falando qual é a sensação deles, como eles estão se sentindo, como foi o desencarne deles. E deixando os que sofrem, é muito bonito você ver os que estão bem. Alguns falam assim, eu não me sinto merecedor de tanta felicidade. Eu não fazia ideia. Ou seja, espíritos que fizeram progresso, fizeram bem, e que do lado de lá, puxa, o que eu fiz para merecer isso, entendeu? Trabalhando bem, aprendeu a amar. Então isso traz um benefício muito grande, em contraste com aquele que não se cuidou, que foi descuidado, foi preguiçoso e que ainda fez o mal. Então você vê a situação dos espíritos do lado de lá. E essa situação dos que estão sofrendo é o que a gente vê na reunião mediúnica. Então você vê espíritos, vê espíritos com as diferentes situações, desde aqueles que se acidentaram e viveram uma vida e se veem perdidos lá de lá, até aqueles que estão nas trevas fazendo mal aos outros. Todos esses se manifestam. E todos têm a espiritualidade, junto com os médios, fazendo um trabalho para recuperar esses espíritos. Agora, aqueles que estão do lado de lá e que não estão bem, eles muitas vezes influenciam os que estão encarnados. E aí se dá o processo obsessivo, por diversos motivos. Vingança, por exemplo, insatisfação, por querer arrastar o outro para o mal, pelo simples prazer de fazer o mal. Existe isso. O nosso planeta ainda permite essa situação dessa influência. Mas lá na frente, no mundo de regeneração, afastados esses espíritos umbrais, isso vai deixar de existir. E aí todos que tiveram merecimento, passaram pelas provas, vão viver uma outra situação. A influência espiritual vai ser praticamente só a positiva. Nós vamos chegar nesse tempo da humanidade. Já pensou? Não existe mais obsessão. Existe a influência espiritual, sim, mas sempre inspirando, sempre empurrando para frente, sempre dando força. É outra condição de vida, né? O mundo de regeneração, eu estou falando do mundo de regeneração numa etapa mais adiante. É uma coisa assim maravilhosa, é um verdadeiro céu para nós, né? Porque é um mundo sem tantas dores, sem violência, sem essas influências muito negativas, porque só vão estar lá os espíritos que fizeram progresso. É uma questão de merecimento. Mas a obsessão, ela, sendo estudada por Kardec, foi classificada em 3 níveis. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vou ler aqui rapidamente sobre cada uma delas. Kardec vai dizer que a obsessão simples é quando um espírito malfazejo se impõe a um médium. Uma pessoa qualquer que tem essa sensibilidade. E ele se imiscui, ele entra a seu mau grado, contra a vontade, nas comunicações que o médium recebe. E também, tirando o médium, porque ele está falando aqui especificamente do médium, que é muito assediado, na vida comum nossa, nós sofremos muita influência espiritual quando nós estamos mal. Então, às vezes, um casal, um se encontra extremamente nervoso, aquele respondão, aquele que briga por qualquer coisa, pode estar no processo obsessivo, porque no trabalho as coisas não vão bem, ele não está satisfeito, ele cai a vibração, ele ainda não fez um certo progresso, ele abre brecha para essa sintonia. E aí, às vezes, dentro de casa, ele externa aquilo que ele tem dentro dele. E aí a esposa, o marido, fala, pô, você está diferente, o que aconteceu? E ele está mais insatisfeito, mais relaxado. Isso pode ser um processo obsessivo, sim, porque abriu brechas. Pode ser algo do lado emocional, mas a obsessão atua muito no emocional. Então, essa obsessão simples, de pequenas coisas que você vê, e nosso comportamento, preste atenção a vocês. Não tem dias que vocês estão mal? Assim, a gente fala, acordei com o pé esquerdo, hoje não estou muito bem, né?
não mexe comigo hoje. Isso pode ser um processo obsessivo. Você abriu algum tipo de brecha em coisas simples, pequenas, tá? Num estágio mais avançado, essa obsessão pode ser no sentido de induzir uma pessoa ao uso de drogas, por exemplo. A pessoa entrou numa sintonia, teve certos contatos do lado de cá, a pessoa tem uma tendência, às vezes já para... Ela gosta, como a gente diz na gíria, de ficar doidona, começa com uma bebida, né? Ela sente prazer não no gosto da bebida, mas aquele torpor que a bebida dá, ela fica mais alegrinha. E isso, às vezes, pode ser um caminho para outras influências. Outras vão para a maconha. A maconha, ela não faz mal. O princípio ativo da maconha é usado como remédio. Princípio ativo, mas não a maconha, né? E aspirada, jogada para dentro dos pulmões. Da maconha vai para outra droga mais pesada, e daí para outra, até as pessoas que estão tomando anfetaminas, coisas aí, e a gente vê na internet quadros terríveis, vê a Cracolândia. Aquilo ali são zumbis, aqueles espíritos estão no umbral na Terra. É uma coisa terrível, a pessoa destrói a vida dela, né? Então aí já é uma obsessão mais severa e chega ao caso da subjugação. Então aqui Kardec classifica obsessão simples, fascinação e subjugação. A simples é onde as coisas começam. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação do espírito sobre o pensamento da pessoa ou do médium. De certa maneira, ele paralisa o raciocínio relativamente às comunicações, à sua vida, né? A pessoa que está fascinada não acredita que está sendo enganada. Então, a pessoa sofre uma certa influência, ela fica fascinada por alguém. Alguém a influencia, encarnado ou desencarnado. Porque a obsessão não é só de desencarnado para encarnado, ela se dá, às vezes, de encarnado para encarnado. Então, quando uma pessoa se sobrepõe a outra, e essa pessoa se toma aquela como um ídolo, por exemplo, e aquela pessoa moralmente não tem nada de bom, ela fica fascinada por aquele ídolo. Esse ídolo pode ser um encarnado e pode ser um espírito desencarnado, que às vezes se manifesta numa reunião mediúnica. Então, os grupos mediúnicos, eu sei que a maioria aí não trabalha nisso, mas os grupos mediúnicos têm que tomar muito cuidado com relação à fascinação, porque senão apresenta um espírito insuflando o grupo, a vaidade do grupo, e daqui a pouco o grupo acha que esse espírito é Jesus, é Maria, e daqui a pouco o grupo se acha o supergrupo, o super médium, e começa um processo obsessivo de fascinação. E esse grupo começa a se desviar daquele caminho dele. O terceiro nível de obsessão, nós já falamos da simples, da fascinação. O terceiro é a subjugação ou possessão. Aí a coisa é mais séria, porque o espírito obsessor ele está de certo tão colado no obsidiado que ele começa a dirigir as ações do dia a dia do obsidiado. É efetivamente uma mudança tão radical que parece que o espírito entrou mesmo no outro. Não é assim, mas a ligação mental ele está tão grudado nos centros nervosos, no cérebro do obsidiado, que ele vai dirigindo esse obsidiado. Então acontecem situações ridículas nos processos de subjugação. Ela pode ser moral ou corporal. Então o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras quando é moral. O cara sai completamente do prumo, começa a fazer coisas que ele não fazia, começa a se comprometer com as leis de Deus, prejudicar a família, ele vai se prejudicando cada vez mais, né? E pode ser física também, porque o obsessor atua sobre os órgãos materiais, provoca movimentos involuntários. Eu conheci uma pessoa que o irmão dela, ela falava isso para mim, chegava assim no meio da rua, no metrô, arriava as calças. É um processo de subjugação. O cara parecia que estava normal. De repente, ele fazia uma coisa dessa. Ele se expunha ao ridículo.
E isso vai num crescente até uma dominação quase que total. E fica muito difícil tratar uma pessoa num processo de subjugação. Às vezes ela precisa ir para uma instituição, tomar aquela injeção, né, sossega-leão, que dá um choque e o espírito até se afasta, pelo menos momentaneamente. Mas são casos muito complexos. Então nós temos a fascinação, a obsessão simples e a subjugação. O momento do planeta é de muita influência. Eu já falei disso, sempre tenho falado. Nesse momento de separação dos espíritos, é como se a espiritualidade estivesse mexendo em vesperos, né? E muitos espíritos comprometidos com o mal, que estão sendo obrigados a reencarnar, outros resistem. Então, eles influenciam muitos encarnados. Eu vou passar um vídeo que eu já passei antes, do Raul Teixeira, falando sobre a fascinação. É um vídeo de 5 minutos, 5 minutinhos, rapidinho. Mas ele aborda muito bem a questão da fascinação e ele vai falar assim, um pouco direcionado para os grupos mediúnicos, mas serve para a nossa vida cotidiana, tá bom? Porque a fascinação pode acontecer em diferentes níveis, e repito, até de encarnado para encarnado. Nós temos na internet chamados influenciadores. Tem uns que só informam, outros influenciam positivamente, mas tem aqueles que influenciam negativamente. E às vezes uma pessoa com uma ferramenta numa internet que queira fazer o mal, ela está cercada de espíritos com a mesma vontade. E aí quando aquele grupo que está assistindo entra naquela sintonia negativa, leva pessoas às vezes por suicídio até. Existe isso na internet, né? Influenciando para o sexo exacerbado, para as drogas, para o crime, para a violência, para o tráfico. Existem pessoas que influenciam as outras e se tornam um ídolo. Aquilo é um processo de fascinação coletiva. Recentemente nós tivemos uma pessoa envolvida nisso, que foi presa, quando foi libertada, tinha um grupo enorme em torno, vibrando, como se fosse um grande ídolo voltado para coisas boas, mas não é. Então existe uma sintonia, essa onda. Isso é obsessão coletiva. Isso é um processo de fascinação, né? Existem pessoas voltadas ao mal que são idolatradas e as pessoas entram naquela sintonia fascinadas. Tomavam, né? Vou dar um exemplo triste, Hitler, que na sua voz, no seu discurso, fascinava aquele grupo e era um grande obsessor, cercado por espíritos também junto dele. Aquilo era um grande fenômeno espiritual também, acreditem nisso. E aquelas pessoas insufladas, né, faziam coisas absurdas, ficavam cegas. Trazendo isso para uma reunião mediúnica, em diferentes níveis, pode acontecer de um espírito influenciar o grupo, do grupo se desviar. Mas vamos assistir o Raul Teixeira, 5 minutinhos, e voltamos já já para continuar. Que Allan Kardec chamou de fascinação. Nesse estágio, o fascinado sofre uma outra investida tenebrosa das entidades devastadoras. Na fascinação, a característica primordial é a supressão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se, perde o senso crítico. O fascinado é capaz de dizer, de falar, de escrever as coisas mais absurdas e admitir que são as coisas mais lindas. Outra estratégia dos espíritos fascinadores é retirar a sua presa, o fascinado, do convívio, do contato com todas as pessoas que poderão esclarecê-lo, que poderão despertar-lhe a mente. Então, fascinado, se frequenta centro espírita, se é trabalhador do centro espírita, primeira providência dos fascinadores,
afastá-lo de lá. Ele deixa de ir às reuniões, ele deixa de ir à mediunidade, ele vai deixando. E quando não são frequentadores de centro espírita, deixa de ir à casa da mãe, deixa de ir à casa do pai, deixa de ir à casa da sogra. De todo mundo que está vendo, isso pode chamar a atenção. Então ele vai procurar os amigos que concordam com tudo que ele faz. Não, você está certo, é isso mesmo, não pode ser não. O fascinador é caprichoso. E vai abocanhando cada vez maior cota do psiquismo de sua presa. O fascinado é o indivíduo que não se admite equivocar. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Às vezes conhecemos, quando a gente olha para o espelho, a gente dá de cara com ela. Né? Que não admite errar. Vira a mesa quando alguém lhe aponta uma falha, uma falta. Às vezes são esposas, às vezes são maridos, às vezes são filhos, às vezes são irmãos, são amigos. São conhecidos. Está tudo muito bem, mas se alguém disser, por que você fez? Você não devia ter feito assim. Você errou ao fazer assim. Eu errei. Estão todos contra mim. E aí começa o rosário da autovitimação. O fascinador põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível, que ele não erra. Daí a gente ler nessa literatura que tem sido publicada em muitos lugares com o nome de literatura espírita, obras terríveis, negativas, imorais, anti-espíritas, que são publicadas com todo o requinte de uma obra espírita. E o povo que adora, a gente não sabe quem é mais fascinado. Falta o senso crítico, que a fascinação matou. Quantas vezes nós nos surpreendemos arranjando 1000 desculpas para dizer que a gente não errou. A gente dá aquela volta, vai lá na Nicarágua, corre para a Noruega, vai ao Japão, para dizer que não foi a gente que errou. Quando não tem jeito de eu sair da pecha, de eu sair da responsabilidade ou da culpa, eu envolvo a terceira. Bem, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, Beltrano me mandou, Cicrano me disse. Como você vê, eu não tenho culpa. É o fascinado. Todas as vezes que nós nos descobrirmos procurando 1000 ardis para fugir de uma responsabilidade que é nossa, nos demos conta de que é um rasgo de fascinação preocupante. Se eu me der conta disso, eu ainda estarei na obsessão simples. Porque se eu estiver mesmo fascinado, eu precisarei do socorro externo. Alguém terá que rogar por mim, que trabalhar em meu nome, que me ajudar a sair dessa loucura. Porque a fascinação é um dos mais terríveis tipos de obsessão e de mais difícil tratamento, por mais que isso possa ser estranho. Porque o doente não se admite doente. E como é que se trata de doente que se admite são? Então, nesse vídeo, o Raul Teixeira descreve muito bem o que é o processo de fascinação. E eu disse e repito, tomem cuidado, porque é relativamente comum e nós temos que escolher os ídolos certos. Daí, seguir Jesus é diferente de seguir uma pessoa que está, às vezes, com ideologias, com coisas voltadas para o mal, né? Seguir um Francisco de Assis é seguir o amor, é seguir o lado certo, né? Então, com que lado você vai sintonizar? Você vai sofrer sempre influências espirituais, mas é um lado do bem ou é o outro lado? Daí tanta dor na Terra, porque nós temos legiões de espíritos voltados ao mal que entram em sintonia. É como um bando de aves, né, que voam
e tem aquele líder, muda para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda, vai para a direita, todo mundo para a direita, desce, todo mundo desce. Todo mundo segue esse líder. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, tá bem? Dentro de uma família, você pode ter um obsessor, mas uma pessoa extremamente influente que usa, às vezes, até sua força mental, e hoje tem a condição social, a condição financeira, às vezes causando mal a uma família. Acontece, é uma pessoa doente, precisa de tratamento, né? No ambiente de trabalho pode acontecer, o poder cegar a pessoa e ela começar a influenciar as outras, e tem aqueles que se chegam nessa pessoa porque não querem saber dos outros, não querem fazer as coisas certas, enfim, é bastante complicado. Nós temos aqui no Brasil, já citei o Dr. Sérgio Felipe, que estuda a glândula pineal, e eu vou passar um videozinho dele, é o segundo vídeo, que ele fala que a Associação Americana de Psiquiatria reconhece a obsessão e a possessão como sendo algo que é a influência dos espíritos. Ou seja, a influência dos espíritos já é reconhecida em vários setores da medicina, na psiquiatria principalmente, como sendo algo concreto, real. E aí nós temos que ter em mente a importância do tratamento espiritual, né? E se a pessoa tem um certo grau de mediunidade e não sabe disso, e não se trata, isso pode agravar muito a situação da pessoa. Então tem muita gente com problemas psicológicos sérios em que está dentre as causas a obsessão. Felizmente está crescendo muito o número de psicólogos e psiquiatras espíritas que veem a origem daquilo que ao sintoma que a pessoa apresenta como sendo algo do passado, como sendo algo espiritual. Nunca a pessoa pode dizer que a culpa é do obsessor. Não existe isso. É a pessoa que abre sintonia. Mas também a pessoa traz do passado traumas, dores, que começam a aflorar na atual existência. E ela traz tendências. E aí a vibração baixa, ela sintoniza com os espíritos que querem prejudicá-la. Existe aquela pergunta clássica: se eu tenho alguma mediunidade, eu tenho que trabalhar com mediunidade? Trabalhar com mediunidade na casa espírita requer estudo, compromisso e vontade de se melhorar moralmente. Então, se você tem algum nível de mediunidade, meu amigo, se a casa espírita que você está é uma boa casa espírita, você vai ter que estudar muito, viu? Estudar as obras básicas, estudar o livro dos médiuns, para você saber o que você está fazendo. E você tem que assumir um compromisso com a espiritualidade e um compromisso com você mesmo também de mudança. Mas assistam esse vídeo do Sérgio Felipe, é um vídeo também de poucos minutos, e voltamos já para concluir. Muito bem. As possessões é quando tem uma personalidade intrusiva, quando o espírito pega uma pessoa. Pensa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, tá? Eu vou pegar aqui, olha. Transtorno dissociativo de identidade. Olha o que ele fala aqui, olha. Experiência de possessão, que ele vai chamar de critério A, tá vendo? Experiência de possessão. O que ele fala aqui da experiência de possessão? Não é? Aqui, olha. Aqui, ó. Surge como um espírito, um ser sobrenatural, uma entidade externa tivesse assumido o controle. Tá vendo? E aí ocorre uma modificação da identidade da pessoa. Como é que a gente sabe que está nessa parte espiritual? Ele vai dizer, aqui aí eu vou explicar como que está descrito pela Associação Americana de Psiquiatria. São fenômenos que afetam qualquer estrutura da função psíquica, pode afetar a função motora, a pessoa perde o controle, pode afetar o humor, trazer uma angústia inesperada,
pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, pode vir medos, pode vir vozes, como se fossem vozes internas, dizendo, você não vale nada, ou não vai dar certo, não é? Pode afetar uma função orgânica, aumenta a pressão arterial, ou tem uma disfunção gastrointestinal súbita, inexplicável. Vai buscar uma razão, não encontra, uma dor que não se acha uma razão. Diz assim, pode afetar qualquer função humana, assim está descrito. Tá? Só que tem uma questão. Ele vai colocar um termo que é descontinuidade, que é uma situação que aparece e desaparece, com ou sem tratamento, ela desaparece, vem e volta, espontaneamente. Faz diferença com outros tipos de perfis, como as esquizofrenias, os transtornos psicóticos, de outros naipes dissociativos, mas psicóticos, faz diferença, não é? Epilepsias que o indivíduo tem, ou uma crise de ausência, ou tônico-clônica, mas apresenta um blinque ocular, alguma coisa diferente do que é exatamente uma epilepsia. Vai fazer o exame, não dá alteração epilética, mas dá alguma diferença de traçado. Próprio dos estados de transe. Né? Agora, eu tenho observado o seguinte, segundo a minha hipótese, o órgão sensorial que capta essas, vamos dizer assim, ligações externas, representam a atividade da glândula pineal, porque a glândula pineal transforma estímulo magnético em neuroquímica. Então, aí vem uma sugestão externa, a gente capta pela pineal e depois se dirige para outras áreas cerebrais. Uma das áreas é o hipotálamo, e no hipotálamo transitam as fibras dos comportamentos psicobiológicos. A fome, a sexualidade, o sono e a agressividade. Então, o que acontece? A pessoa ou tem um descontrole da fome, ou tem uma anorexia nervosa, ou tem uma fome descontrolada, já perdeu não tem a ver com a necessidade da pessoa, ou um distúrbio do sono, com descontrole do sono, uma hipersonia durante o dia, insônia à noite, sonos conturbados, ou tem um transtorno sexual, não é questão de gênero, é uma infelicidade, um desajuste, uma compulsão, alguma coisa nesse nível. Ou a agressividade. A autoagressividade, a automutilação, o suicídio, ideias de desvalia, ou pulsões agressivas, heteroagressivas. Então, esse território do hipotálamo, olha, o hipotálamo ele fica... Coloca a tua língua no céu da tua boca. Você está aí a 1 centímetro do hipotálamo, onde transitam essas fibras nervosas desses comportamentos psicobiológicos. São muito afetados por interferência espiritual, segundo a minha interpretação dos chamados transtornos dissociativos de identidade critério A, que envolve a possessão, ou o F44.3 do CID-10, estados de transe e possessão. Então, a pessoa perde um controle desses comportamentos psicobiológicos. Porque a gente pensa que uma influência espiritual, ela, vamos dizer assim, ou uma atividade mediúnica em desequilíbrio, não é? Ela não vai só para a parte psiquiátrica, ela vai também para a psicodinâmica, por conta desses problemas, desses comportamentos biológicos. É lógico, caiu na pineal, vai para lobo frontal, afeta a crítica da pessoa. Aquela interferência, como ele colocou aqui no DSM-5, ele coloca um espírito, um ser sobrenatural invade a mente da pessoa, não é? E ela fica desnorteada, ela perde a crítica da razão. Ocorre um domínio da razão da pessoa, não é? E se pega as áreas auditivas, ela começa a ouvir vozes. Pega a área visual, ela começa a ver coisas. E aí ela começa a confabular dentro de uma situação que é uma mistura de realidades. O seu sofrimento interior, que se transmuta em imagens e impressões, que se conjugam a essas interferências externas, e aí a química cerebral não consegue interpretar. Às vezes você precisa usar um medicamento para voltar
a química cerebral a circular com mais equilíbrio, mas é importante a gente rever essa parte espiritual. Fazer um diagnóstico, na maioria das vezes, a pessoa tem uma sensibilidade Então, espiritual. interessante esse vídeo, né? Gente, como tratar processos obsessivos? Primeiro, a pessoa tem que reconhecer seu estado. Às vezes ela já procurou um médico e aí as coisas continuam não dando muito certo. Então, a ida a uma casa espírita ajuda muito. Humildade em reconhecer que necessita de ajuda. Persistência, frequência nos tratamentos. Não é uma ida, 2 numa casa espírita que vai resolver. Um problema que você levou anos acumulando aquilo, quer ficar livre no estalar de dedo. Então é preciso persistência, tá? Vontade de mudar as sintonias, mudar os pensamentos, mudar a conduta. Então, é isso que a casa espírita induz a pessoa a fazer. No MAP, nós temos o passe, as palestras, os estudos, os tratamentos. E a gente sempre recomenda o Evangelho no Lar, tá? O paciente precisa fazer a sua parte. Não existe varinha de condão, milagre. É preciso esforço pessoal. Nós precisamos aprender a nos conectar com as forças superiores do universo e cortar essa sintonia com as outras. Isso requer mudança de pensamento, reprogramação mental, novas metas, esforço. Porque quem é de nós que no dia a dia não dá uma caída? Então, sempre que acontecer algo que nos joga para baixo, a gente tem que respirar fundo para nos reerguermos. Se nós fizermos isso constantemente, domando as nossas más tendências, nos esforçando, nós vamos ver o nosso progresso moral. E as sintonias melhoram e tudo melhora na nossa vida. Então, a Terra, como um planeta de provas e expiações, ela tem como uma das características o espírito aprender a resistir aos maus pensamentos, equilibrar os pensamentos. Nós precisamos ser mais equilibrados, mais donos de nós mesmos, ter autoconhecimento, mais firmeza, tomar as decisões de forma mais certa, mais correta, buscar sempre a sintonia com o alto, daí a importância da prece. A prece é fundamental, não é um ritual. A prece é uma comunicação constante com as forças superiores. Fora da prece, fora do pensamento superior, nós somos presas do outro lado. Então, de certa forma, a obsessão nos obriga a nos disciplinarmos. Nós temos que ter disciplina mental. O espírito superior ele é disciplinado mentalmente, tá bem? Eu teria muitas outras coisas para falar sobre o processo obsessivo, como nós evitarmos isso e como nós devemos nos sintonizar mais com o lado do amor, né? É o que vocês fazem quando assistem os programas do MAP. Então, que Jesus dê muita força a todos vocês, maturidade para vocês entenderem o momento de vocês no planeta e o momento do planeta, força para se reerguer sempre que caírem e terem confiança em vocês. Confiem em Deus, na espiritualidade, mas confiem em vocês. Vocês são filhos de Deus. Têm todas as condições de seguir num caminho mais feliz. Nós vamos conseguir, vocês vão conseguir. O MAP está aí para ajudar nisso, tá bom? Então contem com o MAP, contem com Jesus, que faz parte dos trabalhos aqui do MAP. Eu desejo tudo de bom para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.